Ei, gente, bom dia! Estamos aqui de novo para continuarmos a leitura do livro de Marcos. Estamos no capítulo 5. Glória a Deus! Então vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui essa manhã, Senhor. Venha estar conosco, nos ensinar, Senhor, e nos advertir também, Senhor, nos confrontar. Nos ensina, Deus, nos ajuda, nos capacita a entender. Senhor, nós te pedimos e agradecemos também que o Senhor venha abençoar o nosso dia, que a gente possa ser uma bênção na vida das pessoas. E nos ajuda, Senhor, porque somos tão falhos, somos tão carentes de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não fazer com que o Seu coração se entristeça com as nossas atitudes, Deus. Nos ensina, nos ajuda, nos defenda de nós mesmos, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a leitura? Eu vou ler mais rapidinho porque eu estou estendendo muito. Estou passando dos 15 minutos. Então eu vou ler rapidinho porque eu também quero ler um pedaço do comentário da autora hoje, tá? E o pedaço dela hoje é bem grande, olha. Aí eu vou resumir bastante, mas tá vendo como que é grande o comentário dela? Eu vou resumir bastante, mas pode ser que demore um pouquinho, né? Então, por isso que a gente já vai ler rápido. Não vou ficar de trololó com vocês hoje, não. Então, vamos. Capítulo 5, livro de Marcos. A cura de um endemoniado. Deus, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você.
Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Versículo 21. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus, voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos tinha sofrendo e ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em teu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então Jesus ainda estava falando, Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus! Meu Deus, como Jesus é maravilhoso, poderoso! Aleluia! Misericordioso, bondoso! Ah, Jesus é tudo de bom. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 5. Agora deixa eu ver. Ah, tem bastante tempo hoje. Agora eu vou ler aqui um pedacinho do comentário da autora, tá bom? Então vamos lá. Embora Deus muitas vezes nos chama para darmos início a um novo destino,
ele geralmente não diz o que vai acontecer no caminho. Deixamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos que estão do outro lado. Mas muitas vezes é no meio que encontramos as tempestades. O meio geralmente é um lugar de teste. Em momentos como esse, quando parece que o barco está afundando conosco nele, precisamos usar a nossa fé. Jesus queria simplesmente que seus discípulos acreditassem nele. Ele disse: vamos para o outro lado. Jesus esperava que eles acreditassem que se ele havia dito aquilo, era porque aconteceria. Mas, como nós, eles tiveram medo. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos por sua falta de fé. É vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, pois isso demonstra confiança em Deus. Precisamos aprender a vencer o medo e avançar para o outro lado. Também devemos aprender a ter paz e alegria em meio à tempestade, e não apenas depois que ela passou. Amém? Que eu e você venhamos aprender e confiar nele. Não importa a situação. Aquela tempestade que os discípulos viveram não era só uma chuvinha forte, não. Era como um terremoto, como uma ondas gigantes, água entrando no barco. Era algo assim, terrível. Mas eles estavam com Jesus e eles não tinham consciência de quem estava com eles dormindo ali naquele barco. Que a gente venha perceber o Senhor conosco ou simplesmente crer que Ele está conosco, porque Ele disse que estaria e ponto. Ainda que eu não sinta a presença dEle, eu sei que Ele está aqui. Nós não temos que viver pelos nossos sentimentos ou olhando para as situações ao nosso redor. Ele está conosco e o final é de vitória. Se nós ainda não estamos vitoriosos, é porque não chegou o final. Porque o final é de vitória. Ele está aqui. Ele disse que estaria. Ele não é homem para mentir. Então, ponto. Eu não preciso sentir para saber que Ele está aqui. Amém? E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nada que eu e você faça que irá agradá-lo se nós não confiarmos nele. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Vamos meditar nela, comê-la. Amém? Ruminar, né, que fala. E que o nosso coração venha se encher de fé. Em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, cola no Rei. Jesus está voltando. Até amanhã.